Você já se ajoelhou no chão, sem forças, sem voz, sem ninguém ao seu lado, e pediu a Deus que mostrasse um caminho? Eu fiz isso. Eu estava tão perdida, tão quebrada por dentro, que parecia que meu coração não batia mais, apenas doía. Foi nesse silêncio pesado que uma resposta começou a nascer. Mas antes de lhe contar como ele me mostrou a direção, eu preciso abrir meu coração e lhe dizer quem eu sou, porque minha vida não foi feita de flores, não. Foi feita de espinhos, lágrimas e recomeços que pareciam impossíveis. Meu nome é Helena. Tenho 40 anos, e durante muito tempo, achei que já tinha vivido tudo que a vida podia me oferecer. Eu acreditava que felicidade era coisa de novela, que amor verdadeiro era apenas uma ilusão inventada para consolar corações solitários. Eu já tinha tentado sorrir quando só queria chorar. Já tinha engolido humilhações calada para não desagradar minha família. Já tinha me silenciado quando tudo dentro de mim gritava por socorro. Eu cresci em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Entre ruas de terra batida, cheiro de café fresco vindo das cozinhas e o barulho dos sinos da igreja que ecoavam todas as manhãs de domingo. Aquele lugar tinha sua beleza simples, mas também guardava as marcas da minha dor. Eu me casei cedo, acreditando que teria um lar, proteção e amor. Mas encontrei desprezo, frieza e solidão. O homem que prometeu cuidar de mim só me fez sentir invisível. Como se minha presença fosse peso e minha voz fosse incômoda. Foram anos de abandono dentro de um casamento que deveria ser abrigo, mas que se tornou prisão. Eu lembro do cheiro de álcool que chegava antes dele atravessar a porta. Lembro do ranger das sandálias dele arrastando no chão da sala. E lembro do silêncio forçado que eu impunha a mim mesma para não provocar discussões. Eu lavava a roupa no tanque até minhas mãos racharem. Eu cuidava da casa, eu tentava sorrir para os vizinhos. Mas por dentro eu me apagava um pouco mais a cada dia. E quando minha família mais próxima olhava para mim, parecia que não enxergava nada. Você escolheu sua vida, diziam. Mulher precisa aguentar calada, reforçavam. Eu me sentia sozinha até mesmo no meio de gente. Minha alma gritava, mas ninguém ouvia. Foi numa noite fria de junho que tudo chegou ao limite. Eu estava sentada na beira da cama, meus pés no chão gelado, minhas mãos trêmulas no colo. Lá fora, só se ouvia o vento batendo contra a janela mal vedada e o som distante de um cachorro latindo. A casa inteira parecia desabar sobre mim, e dentro do meu peito havia um buraco sem fim. Eu me ajoelhei no chão do meu quarto, com as lágrimas escorrendo sem que eu conseguisse controlar. Eu olhei para cima, sem palavras bonitas, sem orações ensaiadas. Eu só consegui dizer: Deus, eu não sei mais para onde ir. Me mostra um caminho, por favor. Eu não aguento mais. Minha voz saiu quebrada, quase um sussurro, mas foi tudo que eu tinha naquele momento. E foi nesse instante, ali, de joelhos, que eu senti algo diferente. Não foi uma voz que falou comigo, nem um milagre que aconteceu de repente. Foi como se um calor suave envolvesse meu coração. Foi como se, em meio ao caos, uma paz silenciosa tivesse pousado sobre mim. Eu não sabia explicar, mas dentro de mim nasceu uma certeza: eu não estava sozinha. Essa sensação não apagou minhas dores, não curou minhas feridas imediatamente, mas acendeu uma chama pequena dentro de mim. Uma chama que me dizia que ainda havia algo esperando por mim, que eu não tinha nascido para viver apagada, que Deus não me esqueceu. Naquele chão gelado, com meu rosto molhado de lágrimas, eu ainda não sabia. Mas aquela oração simples seria o início de uma mudança que transformaria minha vida para sempre. Eu não fazia ideia de que, depois de tanto tempo de abandono, eu ainda seria capaz de conhecer o amor verdadeiro. E é isso que eu quero lhe contar, a história de como
Aos 40 anos, depois de tanta dor, eu encontrei não apenas a direção de Deus, mas também o amor que eu nunca imaginei viver. Se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. Naquela noite em que me ajoelhei, alguma coisa em mim começou a mudar. Não foi mágica, nem imediata. Eu ainda tinha que acordar no dia seguinte, preparar o café, escutar o barulho seco da porta quando ele saía sem dizer nada e fingir que estava tudo bem quando não estava. Mas havia uma diferença. Dentro do meu peito, algo queimava. Era como uma faísca acesa em lenha molhada, insistindo em pegar fogo. Eu me lembro de acordar cedo, o sol ainda não tinha nascido, o céu estava azul escuro, quase roxo. O cheiro de café coado enchia a cozinha, e aquele som do líquido caindo no bule de barro era como uma música para mim. Eu parei diante da janela, olhei para o quintal e respirei fundo. Foi aí que me veio um pensamento que eu não tinha coragem de admitir até então. Eu não precisava continuar vivendo daquele jeito. Era difícil acreditar nisso. Porque por anos eu escutei que mulher precisa ser forte engolindo tudo. Que mulher casada tem que aceitar o destino que escolheu. Que se eu tentasse mudar estaria pecando ou desonrando minha família. Mas naquele instante, com a fumaça do café subindo e o vento frio entrando pelas frestas, eu senti que Deus estava me dizendo: filha, eu tenho mais para você. O silêncio daquela manhã foi interrompido pela minha própria voz, baixa, quase tímida. Eu quero viver. Essas 3 palavras ecoaram dentro de mim como se fossem um grito. Pela primeira vez, eu não pensei no que ele diria, nem no que minha mãe ou minhas irmãs pensariam. Eu só pensei em mim, em Helena. No mesmo dia, eu tomei uma decisão que parecia pequena, mas foi o primeiro passo. Voltei a frequentar a igreja do bairro. Eu tinha me afastado havia anos, com vergonha de aparecer com o rosto cansado, a alma abatida. Mas quando entrei e vi aquelas mulheres cantando com as mãos levantadas, senti que aquele lugar ainda era meu. O Cairo das Flores no Altar. O som da guitarra simples acompanhando os hinos e o calor humano dos abraços me lembraram que eu ainda pertencia a algo maior. Foi ali que encontrei uma senhora chamada Dona Cida. Ela me olhou nos olhos, me abraçou forte e disse: Deus ouviu a sua oração, Helena. Ele nunca esquece de uma filha. Aquilo me desmontou por dentro. Como ela sabia? Eu não tinha contado nada a ninguém, mas parecia que Deus estava usando a boca dela para me lembrar do que eu tinha sentido de joelhos no quarto. Eu chorei, mas foi um choro diferente, de alívio. A partir daí, minha vida começou a ganhar novos contornos. Eu ainda voltava para casa e enfrentava o mesmo vazio, mas dentro de mim já havia uma mudança. Eu comecei a escrever num caderno todas as noites. Escrevia minhas dores, minhas orações, meus pedidos, e também meus sonhos, aqueles que eu nem lembrava mais que existiam. Um desses sonhos era simples: ser amada de verdade. Não por aparência, não por obrigação, mas por quem eu sou. Lembro de uma noite em que escrevi: Senhor, se for da tua vontade, manda alguém que enxergue meu coração. Eu não quero mais ser invisível. Eu não sabia, mas aquela oração escrita seria a semente de algo que mudaria completamente meu caminho. Aos poucos, comecei a cuidar mais de mim. Não por vaidade, mas porque eu queria me reconhecer no espelho. Pintei meu cabelo sozinha, com tinta comprada na farmácia do bairro.
Passei um batom vermelho que estava guardado na gaveta fazia anos. Quando me olhei, senti uma força diferente. Eu sorri para mim mesma e disse em voz alta: "Você ainda está viva." Essa frase se tornou meu lembrete diário. Eu repetia todas as manhãs, mesmo que o coração ainda doesse. Foi num desses dias que conheci alguém que mudaria tudo. Não foi em um encontro romântico, nem em uma festa. Foi algo simples, quase banal, mas que tinha o toque de Deus. Eu estava na feira de sábado, escolhendo tomates maduros para fazer molho, quando alguém esbarrou em mim. As sacolas caíram, os tomates rolaram pelo chão de cimento e eu fiquei sem jeito, tentando pegar tudo rapidamente. Foi quando uma voz calma disse: "Deixa que eu te ajudo." Levantei os olhos e vi um homem com um sorriso sincero, os cabelos grisalhos nos cantos, um olhar cheio de bondade. Ele juntou os tomates comigo e me entregou a sacola. "Me desculpe, foi culpa minha." Eu sorri de volta, ainda sem graça. "Está tudo bem." Ele estendeu a mão e disse: "Prazer, meu nome é Paulo." Naquele momento, eu não sabia, mas esse simples gesto de gentileza era o início da resposta que eu tanto havia pedido. Depois daquele sábado na feira, eu voltei para casa com os tomates, mas também com algo diferente no coração. Era como se uma porta tivesse se aberto dentro de mim. Não era paixão repentina, não era ilusão de menina, era só um sopro de leveza que eu não sentia havia muito tempo. Paulo foi gentil, apenas isso, mas aquela gentileza tinha um peso enorme na minha vida, porque eu estava acostumada a viver invisível. Passei a semana inteira lembrando do sorriso dele. Era um sorriso que não tinha pressa, não tinha malícia, só tinha verdade. O tipo de sorriso que parece dizer: "Eu te vejo." E aquilo ficou ecoando em mim. Eu até tentei afastar o pensamento, dizendo para mim mesma: "Helena, você já tem 40 anos, você já sofreu demais. Não se iluda." Mas toda vez que me lembrava do olhar sereno dele, algo em mim se aquecia. No outro sábado, voltei para a feira. Meio sem saber se estava indo só pelos tomates ou pela esperança de reencontrá-lo. O cheiro de pastel frito tomava conta do ar, misturado com o perfume doce das laranjas expostas em pilhas coloridas. As barracas estavam cheias, crianças corriam de um lado para o outro e, de repente, entre aquele burburinho, eu ouvi a mesma voz: "Bom dia, Dona Helena." Meu coração quase saiu pela boca. Ele lembrava meu nome. Paulo estava parado, segurando uma sacola de verduras, com aquele mesmo sorriso acolhedor. "Bom dia." "Paulo," respondi, tentando parecer calma. Embora por dentro minhas mãos suassem. Ele caminhou ao meu lado por alguns minutos. Ajudou a escolher algumas frutas e contou histórias da vida simples dele, que morava sozinho desde que ficou viúvo, que tinha 2 filhos já crescidos e que gostava de cozinhar aos domingos. Eu escutava cada palavra com atenção, como se fosse uma melodia nova. Não havia pressa, não havia peso. Era só conversa leve, humana, mas para mim era como se Deus estivesse dizendo: "Tá vendo? Eu ainda coloco pessoas boas no seu caminho." Quando nos despedimos, ele disse: "Espero te ver por aqui na semana que vem." E eu sorri de volta. Com uma esperança tímida, eu também. Naquele dia. Ao chegar em casa, fui direto para o quarto, me ajoelhei e agradeci. Não pedi nada, só agradeci. Porque eu sabia que aquele encontro não era por acaso. As semanas seguintes se tornaram diferentes. Eu passei a me arrumar mais para ir à feira, não para impressionar, mas para sentir que eu ainda podia ser vista. Colocava um vestido leve, penteava os cabelos com cuidado,
passava um perfume discreto. Quando Paulo me via, sempre vinha com um comentário que me fazia corar: esse vestido azul combina com o seu sorriso. Você tem um jeito de escolher frutas como ninguém. Deve ser ótima na cozinha. Pequenas frases, mas que me lembravam que eu ainda era mulher, que eu ainda podia receber carinho sem me sentir culpada por isso. Certa manhã, depois da feira, ele me convidou para tomar um café na padaria da esquina. O lugar era simples, mesas de ferro, cheiro de pão de queijo saindo do forno, e o barulho da máquina de moer café enchendo o ambiente. Sentemos ali e conversamos por horas. Eu contei parte da minha vida, falei das dificuldades, sem entrar em muitos detalhes. E ele me ouviu sem me interromper, sem julgar. Apenas com aquele olhar atento que parecia carregar respeito. Helena, às vezes a gente acha que a vida acabou, mas Deus sempre tem uma forma de nos surpreender, ele disse. Olhando nos meus olhos. Aquela frase me atravessou como uma flecha, porque era exatamente o que eu tinha pedido a Deus, uma direção. Voltei para casa com o coração batendo acelerado. Peguei meu caderno, aquele mesmo onde escrevia minhas orações, e registrei: hoje eu percebi que Deus responde através de pessoas. Talvez Paulo seja uma dessas respostas. Mas junto com a esperança veio o medo. Eu me olhei no espelho e me questionei: será que eu, aos 40 anos, ainda podia sonhar com o amor? Será que não era tarde demais? E se eu me entregasse e acabasse ferida de novo? O reflexo no espelho me devolveu uma mulher cansada, mas também uma mulher que, apesar das cicatrizes, estava de pé. Eu toquei meu rosto e sussurrei para mim mesma: Helena, você não está sozinha. As noites seguintes foram de muita reflexão. Deitada, eu escutava o barulho dos grilos lá fora, o vento mexendo nas árvores, e ficava pensando em como a vida muda nos detalhes. Eu nunca imaginei que a feira de sábado seria palco de uma nova fase da minha vida. Paulo começou a se aproximar com cuidado. Mandava recados curtos pelas vizinhas, trazia um pedaço de bolo que tinha feito em casa, deixava uma lembrança simples, um pacotinho de biscoito de polvilho, uma rosa colhida do jardim dele. Pequenos gestos que iam reconstruindo algo dentro de mim. E, pela primeira vez em muitos anos, eu dormi sorrindo. A cada semana, minha vida parecia se encher de cores que antes eu nem lembrava mais como eram. Era como se Paulo tivesse trazido um pouco de luz para dentro da minha rotina cinzenta. Eu acordava com mais disposição, preparava meu café com mais cuidado, até os passarinhos que cantavam no quintal pareciam cantar mais alto. A dor ainda estava lá, escondida nas lembranças do que eu havia vivido, mas já não era tão sufocante. Deus estava me mostrando, pouco a pouco, que a vida podia ser diferente. Um dia, depois da feira, ele me convidou para almoçar. Lembro da minha hesitação. Minha cabeça dizia: Helena, cuidado. Você já sofreu demais, não se deixe enganar. Mas meu coração batia tão forte que parecia me empurrar para frente. Eu aceitei. O almoço foi na casa dele. Uma casinha simples, no mesmo bairro, com paredes pintadas de um amarelo clarinho que refletia o sol da tarde. No quintal, um pé de jabuticaba carregado de frutos enfeitava o espaço, e o cheiro de manjericão fresco vinha da hortinha ao lado. Quando entrei, percebi que aquela casa tinha calor humano, tinha história, tinha vida. Era muito diferente da frieza que eu carregava na minha própria casa. Paulo preparou uma macarronada com molho de tomate que ele mesmo fez, daqueles tomates comprados na feira. Enquanto mexia a panela, falou rindo: Olha, Helena, não sou chefe, mas garanto que vai sair coisa boa daqui. Eu ri de volta, e aquela risada saiu de um lugar dentro de mim que estava adormecido há anos.
O cheiro do alho dourando no azeite me trouxe uma sensação de lar que eu não sentia fazia tempo. Sentamos à mesa e conversamos. Ele me contou histórias de quando era jovem, do quanto sofreu quando perdeu a esposa, de como acreditava que nunca mais iria encontrar companhia verdadeira. Quando ele falou isso, nossos olhares se cruzaram de um jeito que eu senti um arrepio na alma. Era como se nossas histórias diferentes tivessem se encontrado no mesmo ponto de dor. E agora caminhavam para o mesmo destino de cura, sabe? Helena, ele disse, segurando minha mão de forma respeitosa. Mas firme, eu acredito que Deus nunca nos abandona. Mesmo nos piores momentos, Ele está escrevendo algo maior. Eu não consegui responder. Só senti meus olhos marejarem. Era como se Paulo tivesse traduzido tudo aquilo que eu sentia, mas não sabia colocar em palavras. Naquele dia, quando voltei para casa, eu me olhei no espelho e vi uma Helena diferente. Ainda havia marcas, ainda havia cicatrizes, mas havia também um brilho novo nos olhos. Pela primeira vez em muitos anos, eu vi esperança refletida ali. Mas não foi fácil. Quanto mais Paulo se aproximava, mais o medo tentava me puxar para trás. Eu lembrava dos olhares de desprezo que já havia recebido, das palavras duras que carreguei por tanto tempo. Eu me perguntava: e se ele também me machucar? E se for só mais uma ilusão? Numa dessas noites de dúvida, dobrei os joelhos no chão frio do meu quarto e chorei diante de Deus. Senhor, eu não quero me enganar. Eu não quero cair. Naquele dia em que Paulo segurou minhas mãos e disse que queria caminhar ao meu lado, eu senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Não por medo de cair, mas porque, pela primeira vez, senti que estava flutuando, leve. Meu coração, que por tantos anos esteve preso a correntes invisíveis, batia livre, sem pedir permissão. Eu não respondi de imediato. Fiquei em silêncio, apenas deixando que as lágrimas falassem por mim. E ele, respeitoso, esperou. Não forçou, não insistiu. Apenas apertou suavemente minhas mãos e deixou que eu respirasse aquele momento. Naquela noite, deitada na cama, fiquei olhando para o teto enquanto o vento entrava pela janela. O cheiro de terra molhada invadia o quarto, porque havia chovido. O som da chuva ainda escorria pelas calhas, e cada gota parecia marcar o compasso das minhas lembranças. Eu me vi, anos antes, ajoelhada, pedindo forças para sobreviver, implorando por direção. E agora, ali, eu sentia que Deus estava me mostrando uma estrada nova, iluminada pela ternura de alguém que Ele havia colocado no meu caminho. No domingo seguinte, ele me convidou para ir à igreja com ele. Fiquei hesitante. Eu já frequentava, mas sempre sozinha, discretamente, tentando não chamar atenção. Aceitar o convite de Paulo era diferente. Era me mostrar, era permitir que todos vissem algo nascer. Eu quase recusei, mas uma voz dentro de mim dizia: Helena, não tenha medo. Fui. Lembro do friozinho na barriga ao entrar de braços dados com ele. Algumas pessoas olharam, outras sorriram. Senti meu rosto corar, mas ao mesmo tempo senti orgulho. Era como se, finalmente, eu pudesse existir sem me encolher. O culto foi emocionante. As músicas ecoavam pelos bancos de madeira, o cheiro de flores enfeitava o altar. E quando Paulo apertou minha mão durante a oração, eu senti uma paz indescritível. Depois do culto, fomos até a pracinha do bairro. Crianças corriam atrás de bolas, casais conversavam nos bancos, e nós sentamos sob uma árvore frondosa, que espalhava sombra fresca. Ele virou para mim e disse: Helena, eu não quero apressar nada. Eu só quero estar ao seu lado, do jeito que Deus permitir. Essas palavras foram como bálsamo. Eu estava acostumada a promessas quebradas, a palavras duras e frias.
Ouvir dele que não havia pressa, que o tempo seria respeitado, me fez acreditar que o amor podia ser leve, sem correntes, sem exigências. Mas, dentro de mim, ainda havia cicatrizes que insistiam em falar. À noite, ao chegar em casa, a solidão voltou a me visitar. Eu caminhei até a cozinha, me servi de um copo d'água e, diante da janela, olhei o céu estrelado. Meu coração disparava de medo e esperança ao mesmo tempo. Foi então que, mais uma vez, dobrei meus joelhos e falei com Deus: Senhor, se esse amor for da tua vontade, me dá coragem. Me ajuda a não fugir. Eu não quero ser prisioneira do meu passado. No silêncio da oração, senti como se mãos invisíveis me levantassem. E, pela primeira vez, eu não chorei de dor, mas de gratidão. Paulo continuava com seus gestos simples. Um dia trouxe flores colhidas no quintal. Outro dia apareceu com uma torta que tinha feito, dizendo que queria compartilhar. Eu ria, lembrando de como era diferente viver algo assim. Não eram presentes caros, não eram gestos teatrais. Eram coisas pequenas, mas cheias de significado. Eu comecei a perceber que amor de verdade não precisa gritar, não precisa de luxo. Ele se mostra no cuidado, no olhar atento, no simples, como você está hoje. Uma tarde, ele me convidou para conhecer os filhos. Fiquei nervosa, porque pensei que eles poderiam não me aceitar. Mas, para minha surpresa, eles me receberam com respeito. A filha dele, Mariana, me abraçou e disse: Meu pai merece ser feliz. Dona Helena. Eu segurei aquele abraço com força, e no fundo do meu coração, agradeci a Deus. Porque ali estava a confirmação que eu precisava. Eu não estava entrando sozinha nessa história. Com o passar dos dias, nossa amizade foi se transformando em algo mais profundo. Caminhávamos pela praça de mãos dadas, conversávamos longas horas no portão de casa, trocávamos mensagens curtas, mas cheias de carinho. Cada detalhe era como um tijolo que reconstruía a minha confiança. Uma noite, ele olhou para mim e disse: Helena, eu não sei até onde a vida vai nos levar. Mas quero te prometer uma coisa: enquanto eu estiver ao seu lado, você nunca mais vai se sentir invisível. Eu desabei em lágrimas. Aquela era a frase que eu tinha esperado a vida inteira para ouvir. Naquela noite, antes de dormir, peguei minha Bíblia nova, aquela que ele havia me dado, e li um versículo que parecia ter sido escrito só para mim: Eis que faço novas todas as coisas. Fechei os olhos e sorri. Porque, de fato, Deus estava fazendo novas todas as coisas em minha vida. E assim, com passos pequenos, com orações sinceras, com gestos de amor simples, minha vida foi se transformando. Eu já não era mais aquela mulher apagada, de olhar triste. Eu estava florescendo, aos 40 anos, como se estivesse renascendo para o amor, para a fé e para mim mesma. O tempo foi passando e, a cada dia, eu percebia que meu coração ganhava novas cores. Era como se, depois de anos vivendo em preto e branco, Deus tivesse devolvido a paleta completa para minha vida. As manhãs já não eram silenciosas como antes. Eu acordava e sentia dentro de mim uma expectativa boa, um desejo de viver, de agradecer. Eu olhava para o espelho e já não enxergava só uma mulher cansada, mas alguém que estava sendo reconstruída. Paulo continuava presente de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Não havia cobrança, não havia pressa, apenas presença. Ele ligava para me perguntar como foi meu dia. Aparecia com pequenas surpresas que carregavam significado. E sempre tinha uma palavra de ânimo quando eu me sentia insegura. Um dia, voltando da igreja juntos, paramos na pracinha que ficava no caminho. As luzes dos postes iluminavam as árvores, o cheiro de pipoca se espalhava pelo ar, e o riso das crianças correndo era como música.
Sentamos em um banco de madeira, lado a lado, e ele ficou em silêncio por alguns minutos, apenas observando o movimento. Depois virou o rosto para mim e disse: Helena, você já percebeu que Deus usa os momentos mais simples para nos mostrar o quanto nos ama? Eu fiquei olhando para ele, pensando em como aquela frase resumia exatamente o que eu estava vivendo. Sorri e respondi: Sim, Paulo. Acho que eu nunca entendi isso tão bem quanto agora. Ele apertou minha mão e ficamos ali, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Foi nesse momento que percebi: eu já não precisava mais de provas. Eu já sabia que Deus estava respondendo às minhas orações. Mas, mesmo assim, havia noites em que o medo me visitava. Eu me lembrava do passado, das palavras duras que um dia ouvi, das lágrimas escondidas, do vazio que carreguei por anos. Nessas horas, eu me ajoelhava no chão frio do quarto e derramava tudo diante de Deus. Eu dizia: Senhor, me ensina a não deixar o medo roubar o que o Senhor está me dando agora. Em todas essas vezes, uma paz tomava conta de mim. Eu sabia que não estava sozinha. Numa dessas noites, Paulo me ligou. Sua voz estava calma, mas percebi que ele também carregava suas próprias dores. Ele falou sobre a solidão que sentiu depois que perdeu a esposa, sobre os dias em que achou que nunca mais seria capaz de sorrir. Eu ouvi atentamente, em silêncio, porque reconhecia naquela fala a mesma escuridão que um dia me cercou. Quando ele terminou, apenas disse: Paulo, eu acho que Deus nos encontrou na nossa solidão para nos mostrar que não precisamos mais caminhar sozinhos. Do outro lado da linha. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois respondeu: Você não tem ideia do quanto eu precisava ouvir isso. Nossos silêncios se tornaram tão importantes quanto nossas palavras. Com o passar dos meses, comecei a sentir uma mudança tão grande dentro de mim que às vezes eu mesma não me reconhecia. Era como se eu tivesse renascido. O peso que carreguei por tantos anos, aquele silêncio sufocante, as lágrimas escondidas no travesseiro. Tudo aquilo ainda fazia parte da minha história, mas já não me dominava. Era como se as cicatrizes continuassem lá, mas agora contassem uma história de superação, não mais de dor. Paulo estava cada vez mais presente. Não de uma forma invasiva, mas como quem chega devagar e encontra espaço no coração. Ele tinha o dom de transformar qualquer momento em algo especial. Um simples café da tarde, com pão de queijo e risadas, se tornava inesquecível. Uma caminhada pela rua de paralelepípedo da nossa cidade virava uma oportunidade de conversar sobre sonhos e esperanças. Um dia, ele me disse: Helena, você já reparou como a vida da gente mudou desde aquele encontro na feira? Sorri e respondi: Eu lembro dos tomates rolando pelo chão. E lembro que, naquele dia, Deus começou a escrever uma nova página na minha vida. Ele riu. Aquele riso sincero que iluminava o rosto. E completou: Eu também acho que nada foi por acaso. E, de fato, nada era por acaso. Eu sentia isso em cada detalhe. O modo como ele me respeitava, como me escutava sem pressa, como fazia questão de me lembrar de que eu era importante. Eram coisas que eu nunca tinha vivido. Eu me pegava pensando: será que eu mereço isso? E, logo em seguida, lembrava do que Deus já havia me mostrado: que eu nunca deixei de merecer amor, eu apenas precisei esperar o tempo certo. Mas nem tudo foi simples. Ainda existiam vozes externas tentando me desanimar. Algumas pessoas diziam: Helena, você já tem 40 anos, será que vale a pena começar tudo de novo? Outras insinuavam: homem nenhum é confiável. Você vai se decepcionar de novo. Essas palavras cortavam meu coração. Mas ao mesmo tempo me desafiavam a olhar para dentro de mim e lembrar quem realmente guiava minha vida. Não eram as opiniões dos outros.
Era Deus. Certa noite, depois de ouvir um comentário desses, fui até a igreja sozinha. Estava quase vazia, apenas algumas velas acesas e o cheiro suave de flores no altar. Me ajoelhei e derramei meu coração diante de Deus. Senhor, me ajuda a não escutar o que vem para me derrubar. Eu sei que foi o Senhor quem colocou Paulo no meu caminho. Eu confio no teu tempo, eu confio no teu plano. Enquanto eu orava, senti uma paz tão grande que parecia um abraço invisível. Levantei dali mais forte, decidida a não deixar que a dúvida me roubasse o que estava florescendo dentro de mim. E Paulo, sem nem saber da minha oração, apareceu no dia seguinte com um gesto que confirmou tudo. Ele trouxe uma caixinha simples, de madeira, feita à mão. Dentro dela, havia uma carta escrita por ele. As palavras eram simples, mas verdadeiras. Helena, eu não quero te prometer riquezas nem um caminho sem dificuldades. Eu só quero prometer que, enquanto Deus permitir, vou estar ao seu lado para dividir os dias, bons e ruins. Você é uma resposta de oração na minha vida. Quando li aquilo, minhas lágrimas caíram sobre o papel. Eu olhei para ele e disse: Paulo, você não imagina o quanto isso significa. Ele respondeu com serenidade: Eu não quero ser o dono da sua vida, Helena. Eu só quero caminhar junto. Essas palavras ecoaram dentro de mim como música. Porque o que eu mais temia era perder a minha voz, minha identidade, meu espaço. Mas Paulo me mostrava que amor de verdade não sufoca, não aprisiona. Amor de verdade é parceria. Depois desse dia, comecei a permitir que meus sonhos tomassem forma. Eu sonhava em reconstruir minha casa, não de tijolos, mas de emoções. Sonhava em ver minha vida cheia de risadas, de fé, de amor. E, aos poucos, percebia que tudo aquilo estava se tornando real. Uma tarde, caminhando juntos pela feira, alguém comentou em tom de brincadeira: Olha só, os dois pombinhos inseparáveis. Eu fiquei sem graça, mas Paulo apenas sorriu e segurou minha mão com mais firmeza. Ele não tinha vergonha de me assumir diante de ninguém. E isso, para mim, era a maior prova de respeito e amor. Naquele dia, quando cheguei em casa, me sentei diante do meu caderno e escrevi: Hoje percebo que as respostas de Deus chegam no tempo certo. Não importa a idade, não importa quanto a gente já tenha chorado. O amor chega quando precisa chegar. E, pela primeira vez em muitos anos, eu dormi em paz absoluta, sem medo do amanhã. Com o tempo, minha vida foi se enchendo de pequenos milagres. Milagres que não tinham fogos de artifício, mas que eram feitos de detalhes que curavam. Eu percebia isso cada vez que Paulo me olhava como se realmente me enxergasse. Eu percebia isso nos abraços demorados que me faziam sentir segura, coisa que eu nunca tinha experimentado antes. Eu percebia isso na forma como ele respeitava meus silêncios, sem me pressionar a falar quando eu não queria. Eu já não era mais a mesma Helena de antes. Aos 40 anos, eu me sentia como uma jovem que estava descobrindo o amor pela primeira vez. Mas, ao contrário da juventude, agora eu tinha cicatrizes que me tornavam mais consciente. Eu sabia do valor do que estava vivendo. Cada gesto de Paulo era precioso, cada palavra carregava peso. Uma tarde, estávamos sentados no quintal da minha casa. O sol se punha atrás das árvores, pintando o céu de laranja e rosa. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, misturado ao doce aroma de bolo de fubá que eu tinha acabado de tirar do forno. Paulo tomou um gole de café e ficou em silêncio, olhando para o horizonte. Depois, disse: Sabe, Helena, eu nunca pensei que voltaria a sentir algo tão bonito. Eu achava que a felicidade tinha ficado no passado. Eu sorri, segurando sua mão sobre a mesa. Eu também pensava assim. Mas Deus mostra que o tempo dele não é o nosso. Ele apertou minha mão e concordou.
é verdade. E eu agradeço todos os dias por ter te encontrado. Essas palavras me atravessaram como uma oração viva. Porque eu também agradecia todos os dias a Deus por ele. Mas nem tudo era fácil. O medo ainda rondava meu coração. Às vezes eu acordava no meio da noite, assustada, com lembranças do passado. Lembranças de palavras duras, de dias em que me senti sozinha mesmo acompanhada. Nessas horas, Paulo segurava minha mão e dizia baixinho: "Você não está sozinha, Helena. Eu estou aqui. E eu me agarrava nessas palavras como quem segura uma tábua em meio ao mar revolto. Certa noite, depois de um dia difícil em que fui confrontada por familiares que não entendiam minhas escolhas, desabei em lágrimas. Minha irmã me disse coisas que cortaram minha alma. Você já está velha demais para viver essas ilusões. Amor nessa idade não existe. Você devia se preocupar com outras coisas. Essas palavras ecoaram dentro de mim com força. Voltei para casa destruída. Entrei no quarto, fechei a porta e me joguei de joelhos no chão. O piso frio gelava meus joelhos, mas eu nem sentia. As lágrimas caíam sem controle. Eu olhei para cima e clamei: Senhor, eu não quero mais ouvir isso. Eu não quero deixar que roubem o que o Senhor está fazendo em mim. Me dá força, me confirma que estou no caminho certo. Foi ali, no meio daquela oração quebrada, que senti um calor invadir meu peito. Não era físico, era algo espiritual. Uma certeza tomou conta de mim: eu não estava errada. Deus estava comigo. No dia seguinte, Paulo percebeu meu semblante triste. Ele não perguntou de imediato, apenas me abraçou. Mas, ao notar minhas lágrimas silenciosas, disse: Helena, você não precisa se justificar para ninguém. O que importa é o que Deus está fazendo em você, não o que os outros pensam. Essas palavras foram como remédio para minha alma. Eu me agarrei a ele e chorei nos ombros dele, mas dessa vez era um choro de alívio. Os dias seguintes me mostraram algo ainda mais importante. Eu estava aprendendo a me levantar mais rápido. Antes, qualquer palavra dura me derrubava por semanas. Agora, eu orava, chorava, mas me levantava. Era como se Deus estivesse me ensinando a ser forte na fé e no amor. E Paulo, sempre paciente, estava ao meu lado em cada passo. Uma noite, enquanto caminhávamos pela praça, ele disse: Helena, eu não sei o que o futuro nos reserva. Mas sei que Deus nos uniu por um propósito. Eu sinto no fundo da alma que não foi acaso. Eu segurei firme a mão dele e respondi: também sinto isso. Paulo. Eu pedi direção, e Deus me respondeu com você. Ele sorriu, com os olhos marejados, e beijou minha testa. Foi um gesto simples, mas que selou algo no meu coração. Naquela noite, quando cheguei em casa, escrevi no meu caderno: o amor não conhece idade. Ele não chega cedo nem tarde. Ele chega no tempo perfeito de Deus. E dormi com a alma em paz, sabendo que estava vivendo uma história escrita pelas mãos do próprio Criador. O tempo foi passando, e cada dia ao lado de Paulo me fazia acreditar ainda mais que Deus havia ouvido minhas orações. Eu já não me via como aquela mulher apagada, sem forças, que chorava em silêncio. Agora eu me via como alguém que tinha encontrado coragem para recomeçar. Aos 40 anos, eu descobria que a vida podia ser diferente, que ainda havia tempo para ser feliz, que ainda havia espaço para o amor. Um dia, Paulo me surpreendeu com um convite especial. Ele disse: Helena, quero te levar a um lugar que significa muito para mim. Fiquei curiosa. Nos encontramos numa manhã de domingo. O céu estava limpo, azul como um quadro pintado. Pegamos o ônibus juntos e seguimos viagem. O vento entrava pela janela, bagunçando meus cabelos, e eu me sentia como uma menina que estava prestes a viver algo novo. Chegamos a um sítio nos arredores da cidade.
O lugar era simples, mas lindo. Árvores frondosas, cheiro de mato fresco, canto de passarinhos. Havia um lago pequeno, de águas tranquilas, que refletia o céu como se fosse um espelho. Paulo me levou até a beira do lago e disse: "Foi aqui que, depois que perdi minha esposa, eu aprendi a orar de verdade. Eu vinha para cá e ficava em silêncio, pedindo a Deus que me ajudasse a seguir em frente. Senti um nó na garganta. Aquele lugar carregava não apenas memórias, mas também cicatrizes da alma dele. Olhei para ele e perguntei baixinho: "E agora, o que esse lugar significa?" Ele me encarou com ternura e respondeu: "Agora esse lugar significa esperança. Porque Deus respondeu minhas orações quando colocou você no meu caminho. Não consegui conter as lágrimas. Segurei as mãos dele e ficamos em silêncio, apenas ouvindo o barulho da água e dos pássaros. Foi um dos momentos mais intensos da minha vida, porque ali eu percebi que não era só eu quem havia sido respondida. Paulo também havia pedido direção, e juntos estávamos vivendo a resposta. Depois daquele dia, comecei a sentir que nossa história tinha um propósito ainda maior. Não era apenas sobre amor entre um homem e uma mulher, era sobre cura, sobre reconstrução, sobre fé. Mas, como em toda caminhada, nem tudo eram flores. Ainda havia quem não aceitasse nosso relacionamento. Uma vizinha, certa vez, me disse em tom de crítica: "Helena, você devia era cuidar de se conformar. Amor depois dos 40? Isso é fantasia." Essas palavras bateram forte. Mas eu respirei fundo e lembrei do que Paulo sempre dizia: não precisamos provar nada para ninguém. Voltei para casa. Abri minha Bíblia e me deparei com um versículo que parecia uma resposta direta: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Sorri em meio às lágrimas. Era como se Deus estivesse me dizendo: "Filha, esse é o seu tempo." Paulo também percebia quando eu ficava abalada. Ele tinha uma sensibilidade que me emocionava. Uma noite, me trouxe um pequeno caderno novo, com a capa florida. "Para você continuar escrevendo seus sonhos", disse ele, sorrindo. Abracei aquele presente como se fosse ouro. Abri a primeira página e escrevi: "Meu sonho já não é só meu. Agora é nosso. E Deus está no centro dele." A cada dia, eu percebia como ele era paciente com minhas inseguranças. Quando eu temia ser julgada, ele me lembrava que não importava a opinião dos outros. Quando eu chorava lembrando do passado, ele me lembrava que o futuro era um presente que Deus estava nos dando. Certa noite, caminhando pela calçada de mãos dadas, ele parou de repente. Olhou nos meus olhos e disse: "Helena, eu não sei como será amanhã. Mas quero que saiba de uma coisa: você é a maior bênção da minha vida." Meu coração se derreteu. Eu nunca tinha sido chamada de bênção antes. E, naquela hora, entendi que o verdadeiro amor não é sobre perfeição, mas sobre reconhecer o valor um do outro. Naquela noite, ao escrever no meu caderno, registrei: "Hoje percebi que não é tarde para amar." O amor chegou no tempo certo, no jeito certo, com a pessoa certa. E isso é obra de Deus. Quando fechei o caderno e deitei minha cabeça no travesseiro, senti uma paz tão profunda que adormeci com um sorriso. Pela primeira vez, eu tinha certeza de que não estava apenas sonhando. Eu estava vivendo, de verdade. Depois daquele dia no sítio, algo dentro de mim mudou de vez. Eu já não enxergava Paulo apenas como um companheiro inesperado. Eu o via como uma resposta viva de Deus, como uma parte do meu destino que finalmente se encaixava. Era como se todo o caminho de dor tivesse me preparado para aquele encontro. E isso me dava forças para seguir, mesmo quando os ventos contrários sopravam. Mas os desafios não desapareceram.
Ainda havia gente tentando me convencer de que eu estava vivendo uma ilusão. Minha própria família insistia em comentários que doíam. Uma das minhas sobrinhas chegou a dizer: "Tia, você devia focar em outras coisas. Casar de novo nessa idade? Isso não é vida real." Essas palavras batiam fundo, mas eu já não as recebia como antes. Eu chorava, sim. Mas depois me lembrava das mãos de Paulo segurando as minhas, da fé que ele me transmitia, da paz que Deus colocava no meu coração. E logo o peso se transformava em coragem. Certa tarde, Paulo apareceu na minha casa com um violão antigo. Eu tocava um pouco quando era jovem, mas faz anos que não pego nele, disse, sorrindo. Sentamos no quintal, sob a sombra de uma mangueira. Ele afinou as cordas com paciência e começou a tocar uma melodia simples, mas cheia de doçura. Eu fechei os olhos e deixei que aquela música entrasse na alma. Era como se cada acorde apagasse um pouco das marcas do passado. "Paulo, isso é lindo." Falei, emocionada. Ele sorriu e respondeu: "Não é a música que é bonita, Helena. É o momento que estamos vivendo." Fiquei em silêncio, apenas olhando para ele. E percebi que estava amando de verdade. Não um amor de novela, cheio de promessas exageradas, mas um amor real, feito de gestos simples, de respeito, de fé compartilhada. Mas, junto com esse amor, crescia também um medo escondido. Eu me perguntava: e se isso acabar? E se tudo for tirado de mim de novo? Uma noite, não aguentei e desabafei com ele. "Paulo, eu tenho medo. Medo de perder isso, medo de ser feliz e depois ter tudo arrancado de mim." Ele segurou meu rosto com as duas mãos e me olhou nos olhos. "Helena, eu não posso prometer que nunca teremos dificuldades. Mas posso prometer que não vou te abandonar. Nós vamos enfrentar juntos, seja o que for." Essas palavras entraram na minha alma como bálsamo. Eu sabia que ele falava a verdade, porque via nos olhos dele sinceridade. Com o tempo, nossas rotinas foram se entrelaçando. Íamos juntos à igreja, dividíamos refeições, caminhávamos lado a lado. Ele já fazia parte da minha vida de uma forma natural, como se sempre tivesse estado ali. Eu percebia que o amor verdadeiro não chega fazendo barulho, ele chega ocupando espaços silenciosos, até que se torna indispensável. Uma tarde chuvosa marcou minha memória. Estávamos na minha sala, ouvindo o barulho da chuva batendo no telhado. O cheiro de terra molhada invadia o ambiente, e a luz fraca da lâmpada iluminava nossos rostos. Ele me puxou para perto, me abraçou e disse: "Helena, eu nunca pensei que Deus ainda teria isso para mim. E, se eu puder, quero passar todos os meus dias agradecendo pela sua vida." Eu me derreti em lágrimas no peito dele. Aquilo não era apenas amor humano. Era amor sustentado pela fé. Nessa mesma noite, antes de dormir, voltei ao meu caderno e escrevi: "O amor não é a ausência de medo. É a certeza de que, mesmo com medo, temos alguém para segurar nossa mão. E, acima de tudo, temos um Deus que guia nossos passos." Paulo começou a se tornar também o maior incentivador dos meus sonhos. Ele dizia: "Helena, você sempre cuidou de todo mundo, agora é hora de cuidar de você." Essas palavras mexeram comigo. Porque, de fato, eu tinha passado a vida inteira me anulando para agradar, para caber nas expectativas dos outros. Agora, aos 40 anos, eu aprendi a me colocar em primeiro lugar sem me sentir culpada. Foi então que começamos a planejar coisas juntos. Não grandes projetos, mas sonhos pequenos que enchiam nosso coração. Queríamos viajar até uma cidade próxima só para ver o mar, cozinhar receitas novas, plantar um jardim no quintal. Coisas simples, mas que carregavam o peso de uma vida que estava renascendo. Naquele período, percebi que já não era apenas eu que estava sendo curada.
Paulo também encontrava em mim um motivo para sorrir de novo. Ele havia perdido muito, carregava sua própria dor. E juntos, sem pressa, estávamos nos reconstruindo. Eu sabia, no fundo da alma, que isso era a maior prova do amor de Deus por mim. Ele não apenas ouviu meu clamor naquela noite de desespero, mas também me mostrou que nunca é tarde para recomeçar. E, ao fechar os olhos naquela noite chuvosa, dormi com uma certeza absoluta: eu não tinha apenas encontrado um homem. Eu tinha encontrado uma resposta. Com o tempo, percebi que nossa história não era feita de grandes acontecimentos, mas de momentos simples que, juntos, formavam algo imenso. Era no cheiro do café fresco que Paulo preparava quando me visitava. Era no som da gargalhada dele quando eu contava uma das minhas histórias da infância. Era na forma como ele me olhava, sem pressa, como se quisesse guardar cada detalhe do meu rosto. E era, principalmente, no silêncio compartilhado, quando não havia necessidade de palavras, porque apenas estar perto já bastava. Eu comecei a me permitir sonhar com coisas que antes pareciam distantes. Às vezes, ao caminhar com ele pela praça, me pegava imaginando como seria dividir todos os dias da minha vida ao lado dele. Eu, que tanto temi recomeçar, agora desejava com todas as forças que esse amor fosse duradouro. Mas a vida sempre testa a nossa fé. Uma tarde, enquanto conversávamos sentados no quintal, Paulo me disse: Helena, preciso te contar algo. Meu coração disparou. O tom da voz dele estava sério, e uma pontada de medo atravessou meu peito. Ele respirou fundo e continuou: há alguns meses, comecei a sentir umas dores no peito. Já fui ao médico, estou fazendo exames. Não é nada confirmado ainda, mas talvez eu precise de tratamento. Naquele instante, senti o chão sumir sob meus pés. O medo que eu tanto temia voltou com força. Eu segurei a mão dele e, sem perceber, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Paulo, eu não quero te perder. Sussurrei, com a voz embargada. Ele apertou minha mão com firmeza e disse: Helena, eu não te contei isso para te assustar, mas porque não quero esconder nada de você. Eu não sei o que vai acontecer, mas sei de uma coisa: seja qual for o caminho, eu quero caminhar ao seu lado. Essas palavras me atravessaram como uma espada e, ao mesmo tempo, como um abraço. Ele não estava prometendo eternidade, mas estava prometendo presença. E isso era o que mais importava. Naquela noite, me ajoelhei mais uma vez diante de Deus. Meu coração estava despedaçado. Mas minhas palavras foram claras: Senhor, eu não entendo os teus caminhos, mas confio em ti. Se o Paulo for o presente que o Senhor me deu, me ajuda a cuidar dele. Dá-nos força para enfrentar juntos o que vier. A paz que senti depois dessa oração foi indescritível. Era como se Deus tivesse me dito: não tenha medo, filha. Eu estou no controle. Os dias seguintes foram de incertezas, mas também de muito amor. Eu fazia questão de estar ao lado dele em cada consulta, em cada exame. Segurava sua mão na sala de espera, sorria para encorajar, mesmo quando meu coração tremia por dentro. E ele, sempre firme, dizia: Helena, só de olhar para você, eu já tenho força. E eu acreditava nisso. Foi nesse período que percebi que o amor verdadeiro não se revela apenas nos momentos felizes. Ele se prova na dor, na espera, na luta. E nosso amor estava sendo provado, mas também fortalecido. Certa noite, depois de um dia exaustivo, ele me disse: Helena, mesmo com todos esses desafios, eu me sinto o homem mais abençoado do mundo por ter você ao meu lado. Eu o abracei forte e respondi: Paulo, você não imagina o quanto Deus me honrou ao colocar você na minha vida. Enquanto eu falava, percebi que aquelas palavras não eram apenas para ele. Eram também para mim mesma,
para me lembrar de que eu não precisava temer. As semanas se transformaram em meses, e cada dia juntos era uma vitória. Quando os exames trouxeram notícias menos assustadoras do que temíamos, comemoramos como se fosse um milagre, e talvez fosse. Porque, no fundo, sabíamos que não era apenas a medicina que estava agindo, mas a mão de Deus que sustentava nossas vidas. Depois disso, minha fé se fortaleceu ainda mais. Eu já não me preocupava com o que os outros diziam. Aprendi que o amor, quando vem de Deus, é capaz de enfrentar qualquer obstáculo. Eu tinha certeza de que, acontecesse o que acontecesse, eu e Paulo estávamos unidos não apenas por vontade humana, mas por propósito divino. Naquela noite, escrevi no meu caderno: o amor não é a ausência de dificuldades, mas a coragem de enfrentá-las juntos. E, com Deus, nada pode nos separar. E, deitada ao lado de Paulo, com sua mão entrelaçada na minha, adormeci em paz. Pela primeira vez, eu não tinha medo do futuro. Eu sabia que, qualquer que fosse o caminho, nós caminharíamos juntos, guiados pela luz do amor e da fé. Hoje, olhando para trás, eu consigo ver o quanto a vida me transformou. Se alguém tivesse me dito, anos atrás, que eu encontraria o amor verdadeiro aos 40 anos, eu teria rido com descrença. Mas Deus me mostrou que o tempo dele não é o nosso. Ele me deixou passar pelo deserto, me deixou sentir o peso do silêncio. Me deixou conhecer a dor mais profunda, para que eu aprendesse a valorizar cada gota de alegria que ele derramaria sobre mim depois. Paulo foi, e continua sendo, a resposta de uma oração feita entre lágrimas, em um quarto escuro, quando eu já não tinha mais esperança. Ele não chegou com promessas mirabolantes, nem com discursos ensaiados. Ele chegou com gentileza, com verdade, com paciência. Chegou com amor puro, desses que não precisam gritar para serem sentidos. Eu me lembro bem da noite em que percebi, sem sombra de dúvidas, que estava vivendo o milagre que tanto pedi. Estávamos no quintal da casa dele, sob o pé de jabuticaba. A lua iluminava o céu, e o cheiro doce das flores enchia o ar. Ele segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: Helena, eu quero caminhar com você até onde Deus permitir. Não sei quanto tempo temos, mas quero que cada dia seja vivido com amor. Naquele instante, senti como se meu coração tivesse finalmente encontrado um lar. Eu sorri, com lágrimas escorrendo, e respondi: Paulo, você é a prova viva de que Deus ouve nossas orações. Eu pedi direção, e ele me trouxe até você. Nos abraçamos, e aquele abraço não foi apenas de dois corpos, mas de duas almas que haviam sofrido, que haviam clamado, que haviam sido restauradas. Foi um abraço de cura. Com o tempo, aprendemos a viver sem pressa. Aprendemos a rir das pequenas coisas, a celebrar vitórias simples, a enfrentar juntos os dias difíceis. Descobri que amor verdadeiro não é a ausência de problemas, mas a certeza de que não estamos sozinhos. Descobri que fé não é apenas acreditar em algo distante, mas enxergar a mão de Deus nos detalhes do dia a dia. Hoje, quando acordo e vejo Paulo me esperando com uma xícara de café, sinto um calor no peito que nenhuma palavra pode descrever. Quando caminhamos de mãos dadas pela feira, ouvindo os sons do movimento, os cheiros das frutas e o burburinho das pessoas, sinto que estou vivendo um pedacinho do céu aqui na terra. E é por isso que eu quero deixar uma mensagem para você que está me ouvindo agora. Talvez você ache que já é tarde demais para recomeçar. Talvez tenha chorado tanto que acredita que a vida não tem mais nada para te oferecer. Talvez tenha se convencido de que amor não é para você. Mas eu estou aqui para te dizer: não acredite nisso. Deus tem o tempo perfeito. Se você se ajoelhar e pedir direção, Ele vai ouvir. E, quando menos esperar, Ele vai responder. O amor não tem idade.
O amor não tem prazo de validade. O amor não chega cedo nem tarde. Ele chega no tempo exato, quando você está pronta para recebê-lo. Eu, Helena, mulher de 40 anos, que já se sentiu invisível, hoje posso dizer que sou feliz. Não porque minha vida é perfeita, mas porque Deus me mostrou que, mesmo depois de tanta dor, ainda é possível amar e ser amada. Ele me deu um companheiro, mas, acima de tudo, me deu a chance de me reencontrar comigo mesma. Se eu pudesse deixar apenas uma frase gravada no seu coração, seria esta: nunca desista de acreditar que Deus pode transformar a sua história. Porque se Ele fez isso comigo, Ele também pode fazer com você. E assim, eu termino este relato com o coração cheio de gratidão. Gratidão por cada lágrima que regou minhas orações. Gratidão pelo amor que floresceu no tempo certo. E gratidão a Deus, que nunca me abandonou. Mesmo quando eu pensei estar sozinha. Se eu tivesse que resumir minha vida hoje em poucas palavras, eu diria: ajoelhei e pedi direção, e Deus me respondeu com amor. Se essa história falou com você, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar as próximas histórias. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Quem sabe, uma palavra pode transformar um coração. Obrigada por estar aqui e fazer parte desse momento comigo.